Boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre funções e gráficos de funções. Primeiro eu vou lembrar vocês da aula que nós demos em sala, que foi a aula da análise da conta de energia. Segundo, um outro exemplo que nós vamos dar agora, que é um exemplo que exemplifica muito bem funções, que é aquela situação do táxi A e táxi B. O táxi A, por exemplo, ele cobra R$ 4,00 por bandeirada e um valor fixo de R$ 2,00 por quilômetro rodado. O táxi B cobra R$ 2,50 por quilômetro rodado e não cobra a taxa fixa. Claro que quando você analisa essas duas situações, quando o indivíduo anda, quando um táxi anda somente 1 quilômetro, vale a pena utilizar o táxi B. Com 2 km ainda vale a pena, com 3 km ainda vale a pena, até o 14º quilômetro, como nós fizemos no quadro, que provamos que a partir daquele 14º quilômetro valeria a pena o indivíduo andar, utilizar o táxi A. Por quê? Porque o táxi A era mais barato a quilometragem, o valor do quilômetro rodado, mas tinha uma taxa fixa, Então, quando a gente para analisar esse contexto, o tempo todo a gente pode trabalhar em cima do nosso cotidiano, Então, a gente toma as decisões em cima das situações que a gente tem pela frente. E funções nada mais é do que isso, A gente trabalhar em cima de situações como, por exemplo, um exercício da página 27 da nossa apostila, do módulo 2, que vem falando sobre aluguel de certo equipamento, cujo custo fixo é R$ 200 e o custo diário é de R$ 21. Preencha, está pedindo para preencher o valor, o valor depois do 11º dia. Então você começa a perceber o seguinte: cada dia vai se acrescentando o valor do dia anterior mais R$ 21. Se vocês observarem, segue uma sequência, Essa sequência, ela até tem a ver com a nossa próxima disciplina, nosso próximo conteúdo, que é PA, então tem sequências e progressões aritméticas que nós vamos dar. Outra coisa extremamente importante é em relação aos gráficos, estudos do gráficos. Nós falamos muito sobre isso, Falamos muito que o plano cartesiano, ele é dividido por primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante de forma anti-horária, E a gente lançou lá, por exemplo, uma função f de x, que é uma função de primeiro grau, e no caso, sendo uma função de primeiro grau, a gente percebe que a gente vai ter uma reta, Quando você tem uma equação de segundo grau, vocês percebem que vocês vão formar uma parábola. Se esse x da função for positivo, esta reta, e isso para uma equação de primeiro grau, essa reta vai ser voltada para o lado direito da sua tela. Ele vai seguir o lado direito da tela. Se ele for negativo e continuar sendo de primeiro grau, ele vai seguir o lado esquerdo da sua tela, ou seja, vai ser uma reta voltada para o lado esquerdo. Se for uma função de segundo grau, ou seja, uma equação de segundo grau dentro de uma função que o x ao quadrado é positivo, a concavidade da parábola é para cima, a abertura da parábola é para cima. Se a equação ou a função de segundo grau for negativa, a concavidade para baixo. E assim nós fizemos inúmeros exercícios em salas de aula, para que praticamos. Percebemos também que qualquer valor que você der para x numa função f de x, você vai chegar à mesma posição da reta. Então, se eu digo, por exemplo, para mim relançar uma reta, basta ter o quê? 2 pontos. Se eu digo, por exemplo, que meu f de x vale 2, isso significa que no lugar do x eu vou colocar o 2. Então, por exemplo, se eu tenho f de x igual a 2x mais 1 e digo que x vale 2, 2 vezes 2, 4 mais 1, 5. Já tenho o primeiro ponto. Esse é o ponto do y, da minha ordenada. Então, já dei o valor de x e achei o valor de y. Vou fazer a mesma coisa para poder calcular o segundo ponto, porque basta ter 2 pontos. Independente do valor que eu escolho para x, eu vou ter a reta na mesma posição. Qual é a conclusão que nós chegamos? Que o estudo da função, ele tem várias formas de fazer, Mas a gente repara que, independente do valor que você escolhe para x, você vai chegar ao valor, a resolução final, que é a resolução da sua reta ou da sua parábola. Vale lembrar que da semana que vem nós vamos estudar
sobre função afim, né? É a nossa próxima matéria, que é a matéria que vem falando sobre funções afins, e eu gostaria muito que vocês praticassem esses gráficos, estudos de gráficos. Eu deixei uma lista de exercícios, se eu não me engano, 15 exercícios, lá no CPB Prova, que já foi disponibilizado hoje no CPB. E eu gostaria muito de vocês, aqueles que ainda não realizaram os exercícios da página 30 a 32, que é a construção do gráfico, beleza? Nesse momento eu quero agradecer vocês, né? E eu queria que vocês se comprometessem em realizar essas atividades. Muito obrigado e boa tarde.